Olá pessoal, aqui é o professor Josiel. A gente vai falar hoje sobre o Rio Pardo e sua relação com as cheias no Rio Grande do Sul, com essa catástrofe climática. O Rio Pardo é um rio que é pouco falado, que faz parte da região hidrográfica do Lago Guaíba e é mais um rio que vai em direção ao Rio Jacuí. A nascente aqui do Rio Pardo é na região do município de Barros Cassal, numa área de banhado com uma vegetação de mata atlântica. Esse rio ele segue aquela dinâmica que a gente já vem vendo de nascer numa área de relevo mais alto, na região do Planalto, em direção à depressão periférica para se encontrar com o rio Jacuí. Alguns municípios que estão ao longo deste rio, além de Barros Cassal, a gente pode falar de Candelária, a gente pode falar de Santa Cruz do Sul, a gente pode falar de Vera Cruz, a gente pode falar do Rio Pardo, que também é o nome de um município. Vamos analisar o trajeto do Rio Pardo. Quando a gente olha para ele, a gente percebe muito a presença do verde, o que indica que esse rio é muito utilizado para agricultura. A gente vê aqui áreas que estão sendo preparadas para o cultivo de alimentos. A gente consegue perceber também que quando a gente olha para o Rio Pardo, ele tem boa parte de suas matas preservadas, principalmente ali próximo à nascente, que é a mata de várzea. Essa mata também recebe o nome de mata de galeria. Sobre o Rio Pardo, ele passa assim numa região de relevo de maior altitude, vai por uma região de menor altitude. À medida que ele vai avançando, ele vai recebendo a água dos seus afluentes. Consequentemente, devido às grandes chuvas, esse rio, à medida que ele se aproximava de sua foz, ele foi aumentando seu nível e contribuindo para as cheias. Nessa visão aérea aqui, é bem nítida a preservação da mata ciliar na paisagem, porque a gente percebe é uma área de campo gigantesca e ali no meio parece que é uma veia cortando esses campos ondulados. A área do Rio Pardo, onde esse rio está passando, onde seus afluentes passam, é uma área mais rural. Consequentemente, eu vou ter uma ocupação menor. Então, se eu tenho uma ocupação menor de pessoas, eu vou ter menos áreas urbanizadas. Diretamente, a gente pode pensar que essas áreas não foram atingidas pelos alagamentos. Aqui nós temos uma situação que boa parte da pecuária, da agricultura foram atingidas diretamente pelas cheias. Então, à medida que a gente vai avançando pelo sul, a gente começa a perceber que o leito do rio também tem os seus desníveis, o que faz com que ele também tenha quedas de água. Mais uma vez, vamos mostrar aqui como o relevo influencia o curso do rio. O rio está vindo para o sul e de repente ele encontra uma área mais acidentada. Ele se obriga a fazer uma curva. E nessa área a gente consegue ver bem a influência do relevo. E às vezes eu vou ter morros dos dois lados, o que faz com que eu também tenha na área do Rio Pardo bordas íngremes, suscetíveis a deslizamentos. Então temos a importância da preservação da mata nativa. Aqui a gente vê bem uma contradição, uma parte bastante preservada, enquanto a outra parte é usada para atividades primárias. Vamos olhar agora aqui por cima, vamos afastar um pouco e a gente consegue perceber o quanto perto do rio a mata está preservada. Essa imagem aqui eu quero mostrar para vocês a junção de fatores. Primeiro, o relevo, que eu já mencionei com vocês, que obriga o rio a fazer algumas curvas. Segunda coisa, as bordas desses relevos, muitas delas estão com a mata nativa preservada, e ao longo das margens do rio eu tenho um respeito à sua mata ciliar. Então, o Rio Pardo, quando a gente pensa nele, mas que rio é esse? Aqui está muitas das explicações por que ele não foi tão mencionado no sentido das cheias. Porque a gente consegue perceber que ele passa por uma área
com pouca urbanização. Chegamos agora, gente, num ponto crucial do Rio Pardo. Percebam outra vez a grande preservação de mata nativa. A partir de agora, o Rio Pardo vai arrumar definitivamente em direção ao Jacuim. Percebam que ele vai começar a fazer menos curvas do que ele já vinha fazendo. Vamos pegar como referência o mirante do Rio Pardo para vocês verem o quão bonito é isso, geograficamente falando. O rio ele vai indo para o sul quase em linha reta e para onde quer que eu olhe, eu vou ter um relevo acidentado. E onde esse relevo não é tão acidentado, eu consigo perceber aquela situação de facilitação da ocupação. Eu vejo um afluente, eu vejo uma área rural, mas ocupada pelo ser humano, próximas às margens. Uma área que é mais plana, numa região de relevo muito íngreme. Então percebam sempre, gente, a gente como sociedade, a gente procura ocupar as áreas com mais facilidade de ocupação. E ali se inclui áreas mais baixas e planas próximas aos rios. Percebam que nas bordas do relevo tem pouca ocupação. Neste ponto, eu quero que vocês percebam um detalhe crucial, a mudança agora literal de relevo. Avançando em direção à ponte do Império, o Rio Pardo literalmente ele sai do Planalto e avança para a depressão periférica. E ele vai recebendo afluentes que estão vindo de outros locais. Percebam que esse afluente aqui ele é separado do Rio Pardo pelo relevo. Ou seja, dependendo de onde nasça um rio, ele vai para esse afluente aqui. Se ele nasce desse lado aqui, ele vai para o Rio Pardo. O relevo também ele é um grande divisor de águas. Por isso que a gente tem várias aulas. O rio tal, o rio X. Mas não vão tudo para o Guaíba? Vão. Mas eles são separados pelo próprio relevo, que faz o papel de divisor de águas. Por isso que eu tenho várias bacias hidrográficas. Então, neste ponto aqui, o Rio Pardo ele diminui sua velocidade, ele diminui sua altitude, ele fica numa área mais plana e a gente consegue perceber ao longo de suas margens o uso intensivo do espaço para a produção rural no Rio Grande do Sul. Então veja a importância econômica que esse rio vai ter. E a gente encontra agora um município com uma população bastante significativa, que é o município de Candelária. Olha o quanto a gente andou no percurso do Rio Pardo até achar um município com uma área densamente povoada, diferente dos outros que a gente tem visto nas aulas. A partir do momento que ele passa por Candelária, e novamente Candelária é aquele município que está próximo ao rio. Só que temos um detalhe importante. Candelária tem um espaço mais plano, distante do rio. Então, quando a gente pensa, por que o ser humano mora perto do rio? Primeiro, que são escolhas. Segundo, são necessidades. E aqui a gente tem Candelária, uma área que pode ser mais povoada no sentido a oeste do rio. Indo adiante, percebam que as curvas que o rio faz não estão mais ligadas ao relevo. Uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês nos vídeos são as confluências de um rio, que é quando um afluente encontra o seu rio principal. E aqui o Rio Pardo, ele recebe um afluente e a gente consegue perceber, à medida que esses rios vão avançando no terreno, eles estão vindo ali de áreas de maior altitude, eles destroem mais o relevo e carregam mais sedimentos. E eles acabam então trazendo esses sedimentos para os terrenos mais baixos. Por isso que a gente consegue ver aquela coloração marrom nas águas. Quando elas baixam devido às enchentes, a gente percebe uma quantidade enorme de lama. Nesse ponto, agora, a gente vai perceber que vai diminuir a ocupação humana. Ocupação esta que eu já falei para vocês que é mais uma ocupação rural. E o rio ele vai começar a entrar numa área que novamente aparece uma mata preservada.
pelo menos ao longo do curso dele. Essas matas são importantes para que o rio não passe pelo processo de assoreamento, onde muitos rios sofreram isso devido às enchentes, devido à força das águas. Tem aula sobre assoreamento no canal. Então perceba que aqui tem uma área bastante preservada, essas curvas que o rio faz de novo. Relembrando, são os meandros. Muitos pontos aqui a gente já consegue perceber meandros abandonados, ou seja, o rio cortou o caminho, principalmente nessas curvas. Esse ponto aqui, ó, nesse foco aqui, que eu estou mostrando para vocês, é um meandro abandonado. O rio ia em direção, fazia aquela curva e depois vinha para essa parte aqui. O que aconteceu? Ele cortou esse braço e abandonou o meandro. Provavelmente, logo ali adiante, ele vai cortar caminho por aqui e essa parte aqui vai se tornar um meandro abandonado. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o processo de abandono desse meandro. O rio fazia esse S, vinha para cá e fazia toda essa volta. Aqui ele já está cortando o caminho. Esse pedaço todo, com o passar do tempo, obviamente essa água vai secar e o rio vai ter então um novo trajeto, uma mudança no seu curso. Agora eu afastei a imagem para mostrar um detalhe. Eu tinha citado lá no início que Santa Cruz faz parte da bacia hidrográfica do Rio Pardo. Coisa que tem que ficar bem claro. Não precisa o rio estar grudado na parte urbana do município. Basta ele estar na área de drenagem de suas águas, que é a bacia hidrográfica. Então, o município de Santa Cruz do Sul é um dos principais municípios da bacia do Rio Pardo. E quando a gente afasta a imagem, a gente já percebe que Santa Cruz do Sul também está próxima ao Rio Jacuim. E o Rio Jacuí está vindo lá do centro do estado, está vindo lá do norte do estado também. E por fim, a gente chega aqui e vai finalizando o trajeto do Rio Pardo. Percebam que a área é bastante plana. Na situação do Rio Pardo, para concluir e fixar, a gente percebe que a ocupação rural ela é mais evidente, é mais presente e que partes urbanas são mais raras de ter, mas tem. A gente não se dá conta que os municípios que estão aqui possuem uma população muito pequena quando a gente compara com outros. E finalmente a gente chega na área de Rio Pardo, que é um município. Não confunda, tem o município Rio Pardo e tem o rio Pardo. E no caso aqui de Rio Pardo, é um dos municípios que dentro dessa bacia hidrográfica mais sofreu com os alagamentos. Por quais motivos? Primeiro, está perto das margens do Rio Pardo. Segundo, área plana. E terceiro, o Rio Pardo, aqui no município de Rio Pardo, ele encontra o rio Jacuim e segue seu caminho junto com o Jacuim em direção ao lago Guaíba, assim como o Rio dos Sinos, o Rio Caim, o Rio Gravataí. Chegando ao lago Guaíba, vai chegar à Laguna dos Patos e vai chegar ao Oceano Atlântico. Certo, galera? Aí foi a aula agora do Rio Pardo. A gente vai chegando perto do fim das aulas sobre as bacias hidrográficas. A gente ainda tem que falar do rio Vacacaim e também do rio Jacuí para a gente entender toda essa bacia aí do Guaíba e entender de uma vez por todas aquela grande quantidade de água que se acumulou ali nas áreas ao entorno do Guaíba. Curte aí, se inscreve no canal e até a próxima aula.